Tá começando mais um Viva Voz Podcast. Galera, vocês não sabem, mas antigamente eu falava desse jeito, gaguejava demais. E hoje, o meu convidado, ele passava por essa mesma situação, por esse mesmo problema. E eu digo um negócio pra você, tem solução. Ele é fundador, é empreendedor, um cara inteligentíssimo, fundador da Verbalize, uma escola de oratória, uma escola de comunicação. E um ex-gago, gagago. Com vocês, Pedro Hello. Cara, que Prazer, meu irmão. legal, meu irmão, que você veio, velho. Bom demais. Obrigado pelo convite, por Poxa. me apresentar com essa grande entrada de impacto, que foi a entrada. Você vê que Excelente. a gente perde um amigo, mas não perde a piada. Nunca. Exato. E isso era algo que me chateava lá no início. Mas hoje em dia, Hoje pelo em dia, contrário. cara, hoje em dia Porque é uma depois que superação. eu já me aceito, aí Sim, aquela gagueira que me chateava, hoje vira só coisas boas para mim. Porque eu lembro uma que ela me missão. trouxe, vira Vira uma missão, missão. e me trouxe para ser uma pessoa mais empática, mais sensível, mais paciente com as Pô, pessoas, legal, cara. desenvolver a minha escuta. Cara, que legal. Vamos Porque falar eu sobre tinha isso que falar, hoje, mas cara? tem muita coisa boa para falar. E não poder da oratória e da comunicação A gente para tava aqui, superar também. gente, são dois comunicadores conversando, então aqui tem assunto para mais de hora, mas a gente definiu um tema para ajudar você que tá assistindo, que tá aí gaguejando ou que tá com dificuldade. Porque gaguejar, na realidade, Pedro, não sei se você concorda comigo, mas assim, beleza, a gente tem o basal ali, o que todo mundo faz. Mas você pode ir para frente, que é o que a gente vai falar aqui hoje, o poder da comunicação, e a gente não vai falar de gagueira aqui, tá? A gente não vai falar hoje de gagueira. Exato. A gente vai Importante falar isso. do poder da comunicação. Eu comentei isso porque, como é uma superação que o Pedro teve, é uma superação que eu tive, a gente defende isso com unhas e dentes, e hoje a gente quer mostrar para você que está em casa, que está assistindo, que é muito importante você desenvolver a comunicação e o quão poderosa ela pode ser para os seus resultados. Pedrão, onde que começou essa paixão pela comunicação, pela oratória, por ajudar pessoas? Conta pra gente. Cara, muito bom, Marcão, porque na verdade comunicar para mim sempre foi muito sofrido. Com 4 anos de idade que eu cheguei aqui em Brasília, eu me peguei com essa dificuldade de falar. Uhum. Então, não só o ato de falar para mim era sofrido, mas viver para mim era sofrimento. Por quê, cara? Porque quando a gente tem esse problema de gagueira, eu me privava muito de falar, eu ficava muito ansioso, inseguro, autoestima muito baixa, Total. não me sentia legítimo de falar com as pessoas, eu não me sentia legítimo de eu falar gaguejando com você e você tá falando fluentemente comigo. Uhum. Eu me sentia um completo fracassado. Então, de alguma forma, isso me impactou muito e eu tentei de várias formas resolver Entendi. e não consegui até os 12 anos de idade, depois de ter feito 8 anos de fonoaudióloga. E Com 12 eu desisti de tentar resolver porque ela me falou que não tinha cura. cara, que loucura. Agora eu fiquei Então, interessado. como foi muito tempo Uhum. testando, buscando e tentando resolver, e eu nunca resolvi direito Você falou, isso, não tem jeito. aí eu falei não tem jeito e tipo, deixei pra Deixei pra lá lá. mesmo. Uhum. Só que muito chateado Sim. e sem conseguir realmente resolver. Mas aquilo me encucava. Eu passei dos 12 até os 21 anos tentando esconder o problema. Só que quanto mais eu escondia, mais ele aparecia. Com Porque é aquilo certeza. que mais a gente quer esconder, na verdade, aquilo Mas passa a nos controlar. Se eu perfeito. não, se eu não gosto do meu ombro, que ele é torto, e eu fico pensando nisso, não, meu ombro é torto, meu Deus, mas ninguém pode ver. Todo mundo vai ver, porque você vai ficar desconcertado, você vai ficar tenso onde você for. E vai tentar compensar e Vai aquilo tentar vai ficar compensar e vai ficar mais. artificial, as pessoas Sim, não vão se conectar com você direito. total. Com 21 anos, eu fui fazer uma apresentação na faculdade que eu não consegui falar nem meu nome. Caracas, 30 bicho. segundos em silêncio. É aquela que você. Completamente É nervoso. aquela que você bota no coloca no vídeo? É aquela que eu mostro lá nos vídeos. Cara, é tenso. E daí, depois desse dia, eu fiquei tão bravo comigo mesmo Uhum. que a raiva, ela foi maior do que o medo de me expor. E Massa. ela suplantou o medo e eu tomei a coragem de buscar um treinamento de oratória para buscar a exposição em vez do esconderijo. Cara, que legal. Quando eu busquei a exposição, Marcos, a minha vida começou a mudar e eu comecei a entender que eu seria capaz de buscar, de enfrentar e melhorar a fala. Uhum. Fiz o curso de oratória e depois desse ano, foi 2012, Uhum. pra você ter ideia, eu me tornei professor de física
e matemática para treinar a oratória, Legal. visto que eu havia aprendido que o remédio para não só a gagueira, mas timidez, insegurança, introversão, vamos falar de outros aqui, Claro, porque claro. como é só 3 a 5% da população mundial que tem gagueira, a Aham. gente precisa internalizar vocês. Mas querendo ou não, são raízes parecidas à da gagueira, da Total. insegurança, a da Total. autoestima baixa. Você passou por isso também, você Passei. sabe. E o remédio para tudo isso é a exposição. Uau. E a exposição vem através da comunicação, de você falar com estranhos, tentar fazer amizade, chegou num evento, aborda alguém, dá bom dia pro porteiro. Se você está no elevador, por exemplo, fica aquele climão, um olhando para cima, outro para baixo. Cumprimenta. Tudo bem? Oh, você mora aqui, que legal. Legal, E cara. aí essa mentalidade Uhum. de me expor e aproveitar cada momento para eu me comunicar mudou a minha vida. Uau, Por isso que eu falo que existe um poder na comunicação. demais. Quando você quebra essa barreira. Não, Por e exemplo, eu vou até complementar o que você disse, que existe uma técnica dentro da psicologia que eles chamam de sensibilização sistemática, exatamente. que é justamente o que o Pedro acabou de falar, que é você tem pavor de falar com as pessoas, você se sente muito tímido. E um adendo, você não é tímido, você está, você consegue mudar isso. E é dessa forma que o Pedro falou, você vai, cumprimenta uma pessoa que você já tem uma intimidade, mas que você ou ele já é comum a você, por exemplo, o porteiro. Opa, seu João, tudo bom? A moça do caixa, dá um bom dia, bom dia. É isso. É de um bom Exatamente. dia que depois vira um bom dia, tudo bem? Depois Exato. vira um bom dia, tudo Tudo bem? bem, como Você é da onde? Como é que tá? Exatamente. Olha aí. Perfeito, cara. Falou tudo. Eu tenho alunos, ô Marcos, que eles não conseguem mandar áudio no WhatsApp. Sério, E cara? a primeira desensibilização é sair do texto pro áudio no WhatsApp. Que loucura, Depois do cara. áudio para no individual, para o áudio em um grupo de WhatsApp. Cara, Depois então, um vídeo no individual e um vídeo no WhatsApp. então o áudio num grupo é tipo a morte pro É cara. a morte, áudio em grupo. Morte. Que Depois loucura. ele vai para o presencial e ele tenta abordar pessoas no presencial. Uhum, Depois ele fala em público no presencial. Aí ele fala em público em videoconferência. Aí ele apresenta algo no seu trabalho e ele vai indo. uhum. Até, por exemplo, chegar hoje em dia, Dá onde uma aula. eu fui ao vivo, ou dar uma aula, mas sim, mais acima, eu fui ao vivo, eu disputei, ou seja, na verdade eu compartilhei o palco, o estúdio do SBT Caramba. com o Kenzo Machida. Eu tava lá ao vivo, eu saí ao vivo na TV. Cara, é loucura. Então, assim, cara, o Gago que não conseguia mandar áudio. Então, isso mostra que é possível para qualquer pessoa, qualquer cara. pessoa. Não, e você que enxerga essa galera evoluindo desse jeito, deve ser uma Não, é conquista, muita conquista, é muito é um gostoso, é muito propósito, é legal. um negócio que Propósito legal. bate lá dentro e fala, não, velho, eu não vou desistir Exatamente. jamais, cara. Ah, Por não mais desiste, difícil, jamais. por mais, às vezes tem que acordar cedo, trabalhar até mais tarde, é loucura. Mas você fala, não Exatamente, vou, cara. velho, não vou E desistir. é tudo sobre aceitação, né, Marcos? Que eu acredito que a autoaceitação Uhum. das nossas dificuldades e defeitos e coisas em nós que nós não gostamos, Legal. isso é essencial para você aprender a descobrir o que dentro de você gosta. Que loucura. Porque se você não gostar, ou pelo menos aceitar aquilo que você não gosta em si, Uhum. você não olha para aquilo que você gosta. Faz Olha que sentido, interessante. faz sentido. Porque eu fico tão bitolado e prestando tanta atenção naquilo que me chateia, Uhum. que eu não sou capaz de olhar para o que eu gosto, para as minhas qualidades. Faz sentido, Então é cara. aceitando o que eu não gosto, que eu abro espaço para me enxergar como um todo e uma pessoa completa com diversas outras qualidades. Que até eu Que aceitar esse massa, velho. problema, cara, eu simplesmente me definia como gago e eu era a minha gagueira. Então a minha identidade Era o gago. era o gago. Então tudo que eu fazia era o gago que estava fazendo. Quando eu quebrei isso e eu passei a entender que eu gaguejava em alguns momentos, em outros não, Uhum. eu passei a desconstruir e separar Pedro de gagueira. Aí eu pude enxergar o Pedro. Cara, que massa. Então Cara, tem uma coisa terapêutica muito legal. muito interessante nesse. E aí a gente vai começar agora a falar de comunicação, mas eu sou muito curioso com as técnicas, porque eu penso que a comunicação, a oratória, ela é similar à psicologia. Então tem várias linhas. Tem a Gestalt, tem psicodrama, tem o TCC, tem os esquemas. E na comunicação, porque você está falando uma coisa que eu faço o oposto, cara. Como? Como eu ensino oratória para as crianças, já ensinei para adultos também, por meio das artes, eu pego uma coisa do psicodrama que é o seguinte:
Pra você iniciar, eu tiro aquela pessoa daquele papel, talvez seja bem perto do que você tá falando, mas eu tiro a pessoa daquele papel de Isso. Pedro, agora você não é mais o Pedro. Agora você escolhe uma outra pessoa pra ser. E é engraçado, porque pode ser o Shrek, aqui, as crianças, ou pode ser o que eu já fiz aquele do Breaking Bad, agora, o Walter. Sei. Enfim, eu esqueci o nome dele todo, mas. E a pessoa, por não ser mais ela de social, agora não é mais o Pedro, agora é o Exatamente. Walter, não sei o que, do Breaking Bad, parava de gaguejar. Cara, era Exatamente. muito doido. Então você vê assim, que Exatamente. tem a ver. Acho que eu falei assim, Tem que é tudo a ver. dissociado, mas não, tem Conectado. a ver. Porque Não, tem você tudo a realmente ver. separou um Isso. personagem gaga, uma persona gaga, e falou assim: Exato. não, cara, a essência do Pedro, o que ele gosta de fazer, que ele é habilidoso, o cara que é alto, que se sente bonito, que faz. É esse cara aqui. O Isso. gago, cara, isso não me pertence. Exatamente, Porra, cara. muito É fera, muito cara. foda isso. Então, assim, E o daí? primeiro, o primeiro passo, vamos, O vamos, primeiro vamos passo é esse. tentar entender aqui, então, o caminho que a pessoa que está com a dificuldade, não só de gagueira, mas de comunicação, timidez. Então, vamos lá. Ele entrou na Verbalize, como é que funciona? Você primeiro trabalha o emocional, Exatamente. manda. A gente diz que tem 3 pilares da oratória. E o Ok, primeiro pilar é exatamente o que nós chamamos de inteligência emocional. show. Mas você pode chamar de autoconhecimento, de Não autoaceitação, importa, é o que... de a sua força mental, o Show. seu poder, o seu autodomínio. Ok. Você coloca a linguagem que você quiser. Mas é muito sobre a comunicação interna. Legal. Então, antes de eu verbalizar, eu Uhum, preciso verbalizar comigo mesmo. Eu entendi. preciso prestar atenção no que eu penso. Por exemplo, eu pensava muito que eu era gago, que eu não consigo falar, que eu não falo direito, que eu não tenho direito de falar com as pessoas. Pensa na quantidade de falas negativas que eu falei para mim mesmo. E foram aquelas falas negativas que não me permitiam falar com o outro. Então, São se eu paradigmas, falo mal comigo, eu não falo com o outro. com certeza. Se eu me acho um besta falando, a minha tendência ao falar com o outro é também me achar besta. E tem minha tia, ela gosta muito de espiritualidade, ela fala um negócio que eu acho sensacional e eu trago sempre. Exato. Que ela fala o seguinte: você é o que você pensa. Somos o que Bicho, se pensamos. você tá pensando que Somos o que pensamos. você Você tá vai certo. gaguejar, você vai gaguejar. A única Exatamente. certeza é essa. Eu acho que é o próprio Henry Ford que fala isso também. Se você acha que você tem sucesso ou que você não tem sucesso, você Os está dois estão certo. certos. Os dois estão Aquilo que certos. você pensa se realiza. Total. Então, o poder criativo Uhum. vem do poder do pensamento. Se comunicar é criar também. Porque Total. quando você fala, você está criando ideias, possibilidades, projetos. Total. Você está mudando a forma como o outro pensa quando você fala. Perfeito. Interessante isso, né? Eu falo e eu posso conduzir você para um caminho de criação. Então eu preciso primeiro entender o que está dentro da minha cabeça para poder depois começar a ir para os outros 2 pilares, que são a linguagem corporal Legal. e a linguagem verbal. E daí vem a linguagem corporal, que é um mundo, Uhum. mas que ela é completamente dependente da inteligência emocional. Total. Porque imagina que eu tô com medo. Como é que a pessoa com medo fica? Cabeça baixa, ombro para dentro. Ela tende a cruzar os braços para proteger os seus pulmões. Sim. Ela vai, de repente, cruzar as pernas porque ela quer proteger seus órgãos genitais. Uhum. Ela vai olhar para baixo porque ela tem medo que o outro julgue ela. Ou ela vai tentar fugir. São Total. sensações voltadas Vai para virar o o turbo medo. dela para a próxima saída. Exato. Se ela tá com slide, ela vai ficar de corpo pro slide, olhar pro slide, vai olhar para as pessoas, vai acelerar a fala para acabar logo. Por que ela quer acabar logo? Porque ela tá numa emoção Situação. de Exato. ameaça. Exato. Que ela interpretou como ameaça. É aí que tá. Não é uma ameaça, ela interpretou. E aí é a inteligência emocional. Você precisa ver na inteligência emocional o que é a realidade. Total. Qual é o risco de eu entrar em frente a 10 pessoas e falar meu nome? Se você olha, vou perder o emprego? Vou perder a casa? O se carro vai você pegar olha de fogo? forma realística para aquilo, não há uma Nenhum. ameaça. Nenhum. Mas há uma criação mental de que é possível que você trave, tenha branco, que as pessoas não gostem de você. Sim. Mas isso acontece só quando você já não gosta de você. Com certeza. Então, Com certeza. essa parte mental. Eu gravei uma aula falando sobre isso, que é muito interessante, que eu falo que nós somos seres sociais, até por isso que a gente chegou até aqui. E lá atrás, realmente tinha um tigre dente sabre, alguma coisa que poderia te atacar, e você tinha que ficar alerta, e era um medo, um perigo realmente real. Mas hoje em dia, como você mesmo disse, Pedro, cara, Exatamente. não tem, e eu tento muito trazer isso para as crianças, trazer isso para os meus alunos, adultos, que é, você tem que realmente mapear qual é o pior cenário que pode acontecer se você falhar.
Porque as pessoas não têm medo de Exatamente. falar em público, né? Elas têm Falhar em medo de público. Falhar em público. falhar em público. Então, assim, Exatamente. eu falo, cara, mapeia, beleza, Qual o vamos supor que pior você tem. cenário? Qual o Qual o pior? pior? Aí o cara fala, pô, eles vão rir de mim, talvez, ou então vai fazer uma brincadeirinha, ou então talvez nada. Eu falei, pois é. Vai perder o emprego? Tua mulher vai te deixar, tu vai perder Não tua vai. casa, tu vai, Exatamente. sabe? Não, então assim, cara, só vai. E Exatamente. eu acredito que a comunicação, ela parte como você falou, dessa ressignificação, inclusive Isso. nos objetivos futuros do que você pode alcançar. Porque olhar para trás é legal, pra gente entender que não tem risco, mas eu acredito que olhar pra frente, Muito mais cara. legal. Não, você vê o Pedro, hoje o Pedro, cara, tá com uma empresa há 8 anos. Fui lá conhecer, gigante o lugar, cheio sabe, de significado, cheio de lugares que eu achei incrível. Tem uma sala de descompressão, galera. Olha como a comunicação dele tocou. Eu lembrei de um espaço dele, tem um auditório lá com um palco. Eu falei, se deixasse eu já ia subir naquele palco ali, né? E aí eu ia ficar ali pelo menos Quase não gosta, né? quase não gosto. Mas é um projeto incrível, que é a empresa Verbalize. Então, assim, esse sonho, Pedro, surgiu há 8 anos atrás. Agora já vamos falar do poder que tu tem ali dentro daquele espaço, daquele paraíso da É. comunicação. Cara, surgiu como? Desde quando você decidiu, falou, não, agora vou ajudar outras pessoas. Como é que foi? Boa, perfeito. Essa é uma virada de chave que mudou muito para mim, Uhum. que foi logo depois de eu ter virado professor particular de física e De física e matemática, como matemática. eu falei, para treinar minha oratória. E minha oratória começou muito a melhorar quando eu passei a dar aula. Show. E fora isso, eu me apaixonei por ensinar. Cara, E a minha paciência por ensinar era muito grande, Marcos, porque as pessoas tinham que ter paciência para me ouvir, porque eu total. falava de forma lenta com a gagueira. Então eu, para ensinar, era um poço de paciência. Ensinava quantas vezes você quisesse, a mesma habilidade, a Massa, velho. mesma matemática, física. Fui para a Hungria um ano depois, pelo Uhum. Ciências Sem Fronteiras, para morar lá e estudar a engenharia de redes de comunicação lá Que loucura. durante um ano. Por Aham. que eu escolhi Hungria? Porque eu já falava um pouco bem de inglês, já era fluente, então eu queria aprender um outro idioma. E eu também não gaguejava tanto em inglês. Eu gaguejava mais em É português. mesmo? Mais em português, porque eu era mais habituado a falar português, então, obviamente, que a gagueira vai aparecer mais em português. É porque é como se o inglês não fosse o Pedro. É o inglês, é o Pedro Uau. inglês, então é uma outra identidade. É Que é outra aquela pessoa, sacada do sim. psicodrama que você falou. Aham. Cara, só que eu cheguei lá na Hungria e fiquei gago em inglês também depois. Sério, irmão. Como é que... Ah, não, Aí cheguei lá, continua. fiquei gago em inglês e falei, cara, lascou. Mas sabe aquele lascou que você já sabe a solução? Aí eu falei, Total, pô, já sei a solução. Qual que é o remédio? Exposição, total, enfrentamento. Cara, eu total. fiz uma postagem no grupo do Facebook da minha faculdade, me apresentando, e Uhum. falei, quem topar, eu vou dar aula de oratória de graça aqui. Já tinha dado aula de física e matemática, agora eu vou dar aula de oratória. Oratória É, com a mão no tá bolso. mais conectado com o que eu É, quero. com certeza. Cara, 12 pessoas curtiram. Na semana seguinte, eles estavam sentados na minha cama, no meu quarto. 12 pessoas que eu nunca tinha visto na vida. Que loucura, Para ter velho. aula de oratória com um gago, que dava aula de oratória em inglês na Hungria e tava tentando superar sua gagueira. Aleatório, né? Não, Aí eu demais. comecei a dar ali as aulas Uhum. teóricas e ali eu fui melhorando o meu método. Eu Uhum. passei a colocar práticas, peguei uma câmera emprestada, filmava os alunos, mostrava para eles e avaliava. Entendi. E ali nasceu o método Verbalize. Trouxe para cá um ano depois, em 2014, Internacional. internacional, método Método. internacional. Galera, vocês não estão entendendo quanto é chique esse método. Método internacional Húngaro húngaro. de um gago que ensinava inglês gaguejando na Hungria. Cara, muito massa. Vai, continua, velho. Olha que legal, Cada velho. hora melhor, velho. É, não, só melhora. E o mais interessante, cara, eu cheguei, deu uma semana que eu cheguei no Brasil, eu passei no processo seletivo Do quê? da TIM. Estágio na TIM, estágios bastante concorridos para quem fazia engenharia de rede de Ah, comunicação. entendi. E eu tinha tomado só ferro nos outros processos seletivos que eu tentei participar antes, porque eu sempre gaguejava, não conseguia falar direito. Entendi. Eu comecei a ver o poder da comunicação. Comunicação. Caraca, velho, a parada funciona mesmo. Uma semana eu passei no processo seletivo. Eu já tinha participado de uns 3, não tinha passado em nenhum. E era a empresa que todo mundo queria na engenharia de redes. Que massa, velho. Cheguei, cara, deu 2 anos. Nesses 2 anos eu fui levando a engenharia, vou ser sincero, nas coxas, porque eu queria logo abrir a minha empresa de treinamento de oratória. Aham. Fui dando alguns treinamentos pequenos
enquanto ia levando, porque estava muito corrido com a física, a matemática, eu tinha que estudar, porque na verdade a engenharia de redes não é engenharia de redes, é física de redes, matemática de redes, o curso da UFB. Deus que me livre, velho. Não, mas Pô, vai. 2016, cara, apareceu uma empresa para eu dar um company, e a empresa era um escritório de advocacia. Aí vem de novo, caramba, que coisa aleatória. Um engenheiro de redes, gago, dando aula de oratória para advogado. E aí? Cara, que loucura. Fui. E foi top. O Claro. pessoal adorou. Eu fiz um treinamento nesse meio tempo com o Murilo Gun, que é um professor de criatividade, Sim, total com isso. que eu aprendi uma frase que ele fala assim: quem não se expõe não se conecta. Concordo. Aí eu falei, cara, e se eu trocar quem não se expõe por quem verbaliza? E o nome da empresa virar Verbalize. Aí virou quem verbaliza se conecta. Não é à toa que ele estava aqui em Brasília esses dias, eu marquei um encontro com ele, fui super grato a ele. Em 2017 eu lancei a academia de oratória da Verbalize na varanda da casa dos meus pais. Por quê? Porque eu pensei assim, ok, já meio que superei minha gagueira, eu já estava bem melhor. Mas eu sei que a gagueira, toda vez que eu parei de praticar a oratória, a gagueira me dominava de novo. Então eu falei, não vai ter como eu parar de tentar e enfrentar. Eu vou ter que trabalhar com alguma coisa que eu preciso enfrentar. Total. Então eu vou ensinar oratória como profissão. Eu gosto, eu sou apaixonado por ensinar. Tem pessoas precisando, cura o meu problema. Total. Eu já tinha percebido, assim, na minha infância, na minha adolescência, o quanto os jovens que eram mais populares, que falavam melhor, tinham mais facilidade de conversar com o professor, que eles conseguiam projetos de pesquisa na UNB, que eu não Pegava as meninas conseguia. mais bonitas. Pegava as meninas mais bonitas, eram os que tinham os maiores amigos, eram os mais... Caraca, eu vi, pô, o que esse cara tem, velho? Por que eu não tenho esses amigos assim que eu tenho? E na faculdade que eu já fui desenvolvendo essas habilidades humanas, eu fui me destacando dos outros alunos de engenharia que não tinham. Entendi. Então eu já comecei ali a ficar popular. Falei, caramba, a parada funciona, que pode, tá, o poder da comunicação. Para ser popular, para conseguir as coisas. Poder da comunicação para conseguir o que você quer. O que você quer, cara. Tudo que você quer, você consegue com a comunicação. É a base. É a base. Não, e eu vou falar um negócio para vocês. E aí foi assim, então, que eu decidi desenvolver o método e entregar a oratória para as pessoas. Já pra gente começar, eu vou falar um negócio aqui para vocês, que é o seguinte. Eu e o Pedro, a gente separou alguns tópicos aqui, que é o seguinte. A comunicação, ela, depois, eu vou dizer assim, depois da pandemia, o povo viu que não sabia nada de comunicação. Exato. Ela sempre foi marginalizada, a comunicação foi marginalizada, ou seja, ela era assim, uma coisa que ninguém percebia, a base, ele estava ali e tal. Eu acredito assim, que depois da pandemia, cara, o povo fazendo live, não sabia como se falar na live, como se comportar, como se expressar. Tinha gente que aparecia pelado na live, né? Então, assim, o cara era um fiasco. Ele falou, cara, eu preciso melhorar. E daí, eu não sei se você percebeu, Pedro, que começaram a muitos grandes influenciadores que nem eram da área de oratória, de comunicação, se posicionar como tal. Falar, olha, tem um curso de comunicação tal, um curso de oratória tal. Tem até um cara que eu comprei o curso dele, muito bom o curso dele. Eu só tenho uma crítica, que é o Samerage. Uma crítica, que ele fez o curso todo sentar. Mas como é para advogados, o público-alvo dele é diferente, assim, eu entendi e respeito total o conhecimento, a oratória dele é muito legal. Mas, assim, cara, muitos grandes players. E, assim, a gente não fica chateado. O Pedro, por mais que eu seja um professor de oratória, e o Pedro tem uma empresa, ele é professor de oratória também, nós não somos concorrentes. Pelo contrário. A gente tem um propósito de melhorar a comunicação no mundo. Porque hoje, o assunto desse podcast é justamente isso. Você que é funcionário público, você que é professor, você que é da área do empreendedorismo, cara, você precisa... Vamos começar por esse tema. Muitos servidores públicos falam, estou aqui, de trás do computadorzinho dele, da mesinha dele. Não, eu não preciso disso não. Pedro, precisa ou não precisa? O servidor público, para ele, por exemplo, subir de cargo, receber um cargo comissionado, ganhar um bônus porque ele está fazendo uma outra função, como é que ele vai fazer isso sem ser visto? Porque alguém tem que perceber que ele tem talentos e capacidades para aquela função acima, para que possa se lembrar dele e falar, o Marcos é bom naquilo. Eu preciso saber que você é bom para eu te convidar para um novo cargo. Com certeza. Se fosse do contrário, se você fica atrás de uma tela, tudo bem que você pode mostrar o seu serviço pela tela, mostrar os resultados, entregar tudo no prazo. Pode.
mas você não vai ser visto. E Não você vai. não vai ser lembrado por tudo aquilo que você fez. Uau. E se você não é visto, você não é lembrado, ninguém vai realmente te fazer pra você Valorizar. subir. Não, e tem uma coisa que eu vou acrescentar, que é o seguinte, que pensa só, você é servidor público, você entra lá Isso. com um cargo de, sei lá, agente administrativo ou um Exato. economista. É um cargo ali que no início ele é bem técnico, bem Uhum. operacionalzão ali. Uhum. Se você subir de cargo, provavelmente vão ter pessoas abaixo de você. Então, você precisa saber como se comunicar com aquelas pessoas. Afinal, como a gente sempre diz, comunicação não é o que você fala, é que a outra pessoa entende. Então, se aquela pessoa está abaixo de você, você subiu de cargo, agora é um líder, é um chefe de setor, é algum coordenador, e você dá uma ordem direta para aquela pessoa, e ela não entende, ou seja, você pede X, ela entrega Y, é aí que está o trabalho do Pedro. É aí que está o nosso trabalho como comunicadores, que é ensinar você a usar da empatia, saber se colocar no lugar da outra pessoa, é ter poder, ter imponência, se posicionar para você conseguir o melhor resultado do seu liderado. Faz sentido? Exatamente. Na liderança, oratória e comunicação são o maior combustível. A gente pode dizer aí e trazer o poder da comunicação para liderança, que eu sou Manda, apaixonado. manda. Porque, olha só, liderança nada mais é do que você ser pioneiro em algo. Cara, que legal. Quando você é pioneiro em algo, você já está liderando. Cara, que legal. Muito Porque massa. quando você se posiciona e faz algo diferente do que o resto das pessoas está fazendo, você tem duas opções só. Ok. Na verdade, as pessoas que te olham fazer aquilo, elas têm duas opções: ou te seguir ou te criticar. Cara, genial. Então, quando elas te seguem, você acabou de virar um líder delas. Total. Não é uma liderança que você está pagando o salário delas e elas estão trabalhando para outro tipo de você. liderança, Às vezes sim. é uma liderança que é no seu Instagram, que você se posicionou como um dono de aulas para youtuber e para Sim, crianças. sim. E eu tô te seguindo. Eu estou sendo, Interessante o que esse cara tá falando. eu tô sendo influenciado por você nesse Boa. momento. Você está me liderando. Não Boa. é uma liderança tradicional, é uma liderança situacional. Legal. E não está vinculada a um pagamento financeiro. Por Sim. exemplo, um pastor, um padre, ele lidera os fiéis de uma Sim. igreja. E não há um pagamento financeiro. Total. Na verdade, as pessoas até pagam o dízimo Sim. para seguir a pessoa. Então, olha só que louco. Liderança não é comprada, liderança é conquistada. Uau. Então, é através da comunicação que você conquista essa liderança. Show. Então, o mundo precisa de mais líderes, gente. O mundo precisa de pessoas que tenham a coragem de se posicionar diante de um propósito para deixar uma marca, gerar valor para os outros, resolver problemas que o mundo tem, para causar impacto e para ter uma vida memorável. E a comunicação é a maior ferramenta dele para ele conseguir gerar esses fiéis. Cara, eu quero fazer um complemento assim que eu uso muito aqui nos treinamentos com a minha equipe, que eu falo o seguinte: nem todo o grande comunicador é um grande líder. Mas todo grande líder é um grande comunicador, exatamente. Exatamente. Já complementando o que o Pedrão Exatamente. falou, Muito bom, muito todo poderoso o grande isso. líder, ele é um grande comunicador. Pega Barack Obama, eu admiro muito, Karl Marx, o próprio Dalai Lama, cara, todos sabiam. Osho, você conhece Osho? Osho, sim, Osho. Que a gente vai até falar um pouquinho depois da... Esses dias eu ouvi alguém citar o Osho também, não sei quem era que falava que o Osho era um dos meus mentores e Deve tal. ter sido talvez a Carol Ciani. Vou mandar Sim, um pode beijo pra ser. Carol. Carol, Um beijo. uma honra para você. Inclusive o Pedro, já para entrar nesse assunto do poder da comunicação dentro da educação, Pedro Elou já deu um treinamento lá no colégio que a Carol dirigia, que inclusive é da família dela, que é o Exato. Canarinho. Canarinho, Conta aí como é que foi o treinamento. Legal. Era para pedagogos. Era para pedagogos e professores, inclusive eu ministrei algumas aulas. Legal. O objetivo ali e o poder da comunicação aplicada nos professores é muito transformador. Bora. Se eu pudesse, Marcos, falar assim, Pedro, agora o curso de oratória só pode ser entregue para uma profissão no mundo. Eu escolheria os professores. Eu também. É por Professor. isso que eu tenho a escola. Não, são médicos, na tem que ser educação. professores. Com certeza. Quando você ensina alguém que já ensina a ensinar melhor e mais, Caracas, você velho. potencializa muito. Os professores que a gente tem hoje em dia, desculpa, não vou dizer todos, mas alguns não têm o entendimento sobre como um ser humano pensa e aprende e se comporta, Sim. que é esse entendimento comportamental, de crenças,
É como se o professor faltasse habilidade psicológica para ele. Ele tem que ser um Entendi. psicólogo Claro. para ele poder extrair o conteúdo e fazer a pessoa se manter ali mais engajada. Mas esse treinamento foi um treinamento muito prático que a gente fez lá na Sim. Canarinho. Foi muito mão na massa. A gente basicamente passou ali algumas técnicas da inteligência emocional, da linguagem corporal e da linguagem verbal Sim. e pediu para eles simularem um trecho de aula. Sim. Eles simularam um trecho de aula, cada um vinha na frente, simulava o trecho de aula, a gente filmava eles, aí ia filmando, um a um. Depois peguei o vídeo, passei na TV, e aí eles se viam e todo mundo da sala via cada um deles. E dava um feedback? Aí o professor, eu, no Você que caso, dava o dava o feedback. feedback. Porque Então senão esse ia virar uma método... loucura ali, né? Exato. Aí esse método ele gera muita vulnerabilidade, Marcos, muito protagonismo. Por quê? Porque eu não preciso assumir nenhuma máscara. Uhum. Estou eu ali na TV, completamente falho, ou seja, tá todo mundo me julgando e eu Total. estou aberto a aprender. Então isso me desenvolve, isso desenvolve na nossa inteligência emocional o aprendizado contínuo, a resiliência, Uhum. a habilidade de aceitar falhas, Sim. de nunca desistir. Então é por isso que eu fico apaixonado pela oratória, porque ela desenvolve uma parte mental e de Uhum. inteligência emocional e de autodomínio muito grande, que não é vista e não é percebida. Total, Por cara. isso que eu tenho muitos alunos que falam que, Pedro, a oratória ela mudou a minha vida. Técnica de oratória, por que a técnica de gesticulação vai mudar a sua vida? Por que a técnica de postura vai mudar a sua vida? Postura. Por que postura muda a minha vida? Né? É louco isso. Louco. Mas muda por quê? É pela exposição. É a exposição que muda a vida. E a exposição com o uso da oratória. Então a oratória ela vem recheada desses brindes, desses benefícios todos. Cara, Cara, com eu tenho certeza, cara. servidor público que pediu licença para empreender. Depois fez curso de oratória. Ele entrou na área do empreendedorismo, Ele entrou viu, na Verbalize identificou. Ah, não, entrou na Verbalize e ele era primeiro. servidor público. Ok. Ele já tinha o início de uma ideia de uma Saquei, cara. empresa. Mas a Genial. Verbalize falou assim: vai, meu filho, Ué, bicho. você pode muito Você não mais. tá feliz lá. Você tá, exato. Você Vai tá pra onde. pequeno lá. Caraca, Então isso meu irmão. acontece muito, velho. Não, e eu gosto muito de ler, cara. E eu li. Na verdade, eu gosto de estudar, que é o Jung. Carl Gustav Carl Jung. Gustav Jung. Cara, ele tem um livro que chama Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo. Uhum. O que o Pedro tá falando, eu vou tentar trazer uma ideia, que é o seguinte. Hoje em dia, se você vê uma pessoa arqueada, assim, ela é tímida. Você já classifica ela como uma pessoa... Exato. Essa pessoa ela está tímida. Tímida. E todo mundo que olha aquela postura corporal, do mesmo jeito que você não vai estar em depressão dentro do seu quarto, com a posição do super-homem. Você vai estar na posição fetal. Então é justamente isso que o Pedro acabou de falar. Então, cara, você quer começar o seu dia bem? Ah, legal isso. Meu irmão, levanta, respira fundo, enche o seu peito, abre o braço e fala, cara, vem. Exatamente. Isso é muito poderoso quando é feito, mais ainda, minutos antes de dormir e minutos logo depois que você acorda. Concordo. Já ouviu falar disso? Concordo. Que é quando as ondas cerebrais estão muito mais lentas. Sim. E não há tanto pensamento crítico, preocupações, então sua mente está mais aberta para receber Total. o que você sugestiona, o que Total, você fala. Total. Você já leu Então, um livro chamado O Poder do Subconsciente, do Joseph Joseph Murphy. Cara, ele fala muito exatamente poderoso sobre aquilo. isso. Então, uma das formas de eu ter curado a minha gagueira foi através desse livro. Eu tenho alunos, inclusive isso está no nosso método para superar gagueira, que no curso que a gente tem, que é só para gagos, que é toda quarta-feira, às 7 da noite. Uau. Tem 500 alunos gagos do Peraí, Brasil todo. repete aí. Temos um curso. Legal. É um dos cursos da Verbalize. Legal. Que ele é só para quem tem gagueira. Tá. Ele é online toda quarta-feira, às Uhum. 19 horas. Legal. E nesse curso, um dos livros que a gente passa para os alunos lerem é exatamente O Poder do Subconsciente. Por quê? Explica rápido aí pra gente aí. O que você conseguiu extrair desse... Cara, esse livro é muito É poderoso. genial. Ele está muito conectado com exatamente aquilo que a gente falou no início, de que somos os nossos pensamentos. É exatamente isso. Boa. Porque os nossos pensamentos, eles podem ou não ir para o nosso subconsciente. Ok. E é a área do cérebro que ela está o tempo todo ativa, mas a gente não percebe. Tem estatísticas que dizem que 90% dos nossos comportamentos em cada dia são direcionados pelo subconsciente.
Então a gente não escolhe o que a gente faz. Você acha que você tá Você acha que você escolhendo, meu escolhe. amigo, mas não tá, não. Mas na verdade, por exemplo, quem que te mandou escovar os dentes hoje às 8h10 quando você acordou? Não foi o seu consciente, foi o subconsciente. Quem que Exatamente. te mandou comer mamão hoje? Foi o subconsciente, você já está gravado, você já se habituou a comer mamão, você já disse para você que é importante, você disse para você que ajuda no seu No trato intestino, no trato digestivo. intestinal, então você já tem programação. O que é programação? Programas de ação. Cara, que São legal. formas de te fazer agir sem gastar tanta energia. Uau. Por que sem gastar tanta energia? Porque tudo que está lá no subconsciente Uhum. já está meio que pré-programado para só fazer sem você precisar prestar atenção. Ou seja, quando você presta atenção é o consciente. Sim. Se não presta atenção é o subconsciente. Cara, que Então, genial, genial, genial. na oratória é muito necessária essa consciência também. Que é uma reprogramação. É você tirar o que não presta. Por isso que eles até têm um termo que hoje em dia já tá caindo por terra. De, ai, você foi num treinamento de um coach, não sei o que, e fizeram uma lavagem cerebral. Que beleza! Que beleza, meu amigo, que fizeram uma lavagem cerebral. Sua cabeça tava uma merda, porra. Tá tudo sujo, velho. Não é não? Que beleza, meu. Agradece o... Que beleza, é verdade. Você fica reclamando. Agradece o coach, me passa conta dele, que eu quero lavar a cabeça também. Porra, velho. Então, assim... Lavar o cérebro, né, cara? Lavar as ideias ruins, tirar o que é ruim. É muito bom isso. Sim, cara. Muito poderoso isso. E me lembrou até do Murilo Gun, me lembrou do Arthur Queiroz, que é um dos outros mentores que eu tive. Legal. Ele foi o braço direito do Flávio Augusto na expansão da franquia WhatsApp. Uau. Então o Arthur Queiroz é completamente especialista em vendas. Ele fala que você precisa primeiro desconstruir suas crenças para construir novas. Porque senão você só imputa aí e não tem espaço, né? Aí virou uma zorra. Então primeiro desconstrói, ela vai fazer uma faxininha. Cara. Deixa passar um sabonetinho, passar aquele detergente na mente para limpar. Porque tem muitos programas que não prestam, que a gente nem sabe que não presta. Sim. Por exemplo, vou falar vou ser vulnerável aqui. Um programa que em mim ainda não presta, cara, é roer unha. Eu já tentei muitas vezes tentar parar de roer. Eu paro, fico 2 meses, aí volto. Então é um programa que eu tenho, que está gravado na minha mente. Sempre quando dá um gatilho, você vai no automático. Ou é um tédio, ou é ansiedade, ou é quando eu sinto que tem alguma cutícula, eu boto a mão e fico pensando. Então, a gente precisa lavar, gente. Total. Renovar. Isso é inovação. Não é inovação empresarial. Não, é inovação pessoal. Uau. É inovar o que você pensa, é inovar o que você quer, querer evoluir, querer crescer o tempo todo. Cara, inclusive, isso é uma das habilidades do futuro, segundo o Fórum Mundial Econômico. O aprendizado contínuo é uma habilidade. É mesmo? Aprender continuamente é uma habilidade. E para você aprender continuamente, você precisa ter essa abertura e vulnerabilidade. Sim. De meio que deixar para trás o que você achava que era certo para aprender algo novo. E você ir se renovando. E tudo que tudo que se renova sobrevive e se mantém vivo. O que não se renova morre. Por exemplo, quando você está no hospital e você está com uma perna que está com uma dor e você ficou 6 dias. Ficar 6 dias com a perna parada. Uhum. A perna tende a atrofiar. Então ela morre, porque ela fica parada. Sim. Ela não é mais utilizada. Uhum. Quando ela começa a entrar em ação, em movimento, em inovação, sim, ela vive de novo. Não, eu vou complementar o que você falou e vou dizer o seguinte, que onde a gente evita mais, você que tem um problema com a comunicação, que você tem um problema com liderança, você às vezes não tem paciência para treinar um subordinado seu, porque isso é comunicação também. Exato. Então, é aí aonde está o seu principal calo, é onde você tem que resolver. Então, essa perna que está parada, que está doendo, que ela está lá apodrecendo, é ela que você tem que movimentar. Exatamente. É ela que você tem que curar. Então, eu acredito que o meu era isso. Cara, eu sou da música. Sim. E a oratória que eu ensino é oratória por meio das artes. Então, envolve teatro, envolve YouTube, envolve diversas dinâmicas. E aí, o que acontece? Eu tocava pagode, samba. Massa. Não, massa não. Tocava de costas pra galera. A galera tava bem aqui, eu tava aqui, velho. Costas? Por timidez? Gaguejava por timidez, porque eu gaguejava, porque ia desencadeando um monte de coisa. Era a gagueira, aí pela gagueira eu ficava tímido. Aí eu ficava tímido, eu não tinha confiança, mas eu cantava bem e tocava cavaquinho. Caraca, velho. Cara, e por isso, quando eu via... Eu juntava... Mas você era o vocalista. Eu era o vocalista. Cantava meio de lado ali de costas. Eu era vocalista. E você sabe uma coisa engraçada?
que eu vejo, tem uma banda aqui de Brasília, que até eu conheço um dos integrantes, dois dos integrantes, que é o Menos é Mais. Sei. Cara, o vocalista, ele é, pra mim, é um fenômeno aqui, Fenômeno, duzão, né? Duzão, é. Cara, e o Jorge, que agora ele não tá mais na banda, ele pegava toda hora o microfone e falava no lugar do negócio, do Duzão, do vocalista. Sei. Então eu estou muito feliz porque a gente Menos é Mais tá aqui, não sei o que, e o tipo cantor, tipo, olhando assim, falou, será que era o Tico que tá falando isso? Era o que eu imaginava. E acontecia isso Sim. comigo, cara. O Ah, cara do Tantan, que era, inclusive, o cara do Tantan, que é o Jorge também, hoje não mais, mas era o que falava. Hoje o nosso grupo, na época era Sem Juiz, não do grupo. Ah, o grupo Sem Juiz tá aqui, eu tô muito feliz. E eu larguei um pastel de costas, que era uma roda de samba, né? Então o cara do Tantan tava virado pra frente e eu tava virado de costas, cara. Então, assim, isso pra mim. Mas eu digo pra você que a música me salvou. né? Eu fui rodando, assim, ó. Você foi Eu ficando de frente para as pessoas, né? na diagonal, depois eu fui um pouquinho pra ali, até eu ser o centro das atenções, que Muito aquilo pra legal. mim foi uma disrupção Porra, deve ter sido total. disruptivo, hein? Só que aí, olha que sacada. E aí onde eu quero dar um comentário seu, assim, pra gente falar sobre esse assunto, que é o seguinte. Eu tocava roda de samba sentado, então não tinha que ter essa expressão corporal, não tinha que ter essa presença de palco, não tinha nada. Justo. Só que na época, eu lembro, assim, que o Alexandre Pires, eu acho que vale muito a pena, quem estiver assistindo esse podcast, procurar no YouTube um DVD que ele gravou em Uberlândia, ao vivo. Cara, esse cara deu um show. É mesmo. Ele sabe o que ele fez? Ele fez o seguinte, todo mundo gravava DVD na época, as bandas, Jota Quest, aí tinha Armandinho, Sorriso Maroto, não sei o quê. Todo mundo queria aquela performance tranquila. O cara, ele contratou 6 dançarinas, pode ter até mais, eu posso estar errando o número, mas ele contratou acho que 6 dançarinas do Faustão. Olha o nível. Cara de terno branco, uma cartola, todo branco assim, cara, ele meteu uma dança tipo do Michael Jackson. No pagode, velho. Então, assim, aquilo pra mim foi um start que eu falei Que assim. doido. Eu falei, cara, a gente precisa fazer uma parada dessa. Aí sempre vai ter, galera, uma galera que vai falar assim, ih, velho, para. Me chamava até de Vera Verão. Ih, Vera Verão, Não, para de lá ser vem. viado. Lá vem ele com as ideias malucas. Só que eu continuei. Eu continuei. Eu falei, não, velho, eu vou ensaiar. Ensaiava, velho, de noite na frente do espelho e queria ter uma performance, meter uma dança no meio do show. Tu ensaiava mesmo? Ensaiava, cara. E aí eu fui. Legal. E aí na primeira vez que eu fiz, eu falei, não, vou fazer pouco, assim, vai que eu passo vergonha, então que eu passo vergonha durante alguns 10 segundos. Só que a galera começou a curtir, velho. E pior, que eu tinha 2 vocalistas na época. Esse outro vocalista começou a ficar enciumado, velho. Só que quando as pessoas. Gente, vamos lá. Quando você tem um hater, é o sinal que você tá dando certo, meu amigo. É Não verdade. fica puto, É não, aquilo que a gente velho. falou. Quando você se posiciona, você cria liderados e críticos. São os haters. São os haters. Tem E que foi criar isso, hater. cara. Mas assim, Cara, que interessante essa muito doida a história, minha velho. história, né? E aí Que eu louca essa comecei história. e assim, eu nunca fiz treinamento de oratório. A minha. Vou te falar, eu toquei com o irmão do Caê, ele é irmão do Alexandre no Roots. Ah, que A, legal. a filha do Alexandre, ela foi aluna minha lá no COC. Então, assim, eu tenho. Sei. E eu admiro. E uma vez eu fui na casa da mãe dele, lá no Cruzeiro, e eu vi. Olha que Deus, velho. Deus é uma parada muito doida, assim. Ele bota umas pistas pra você falar assim, velho, aqui tá a tua missão, irmão. Nossa, Vai. legal. Tinha o repertório dele, do Nat Roots, na época era Nat Roots já. Tinha o repertório do Nat Roots dizendo assim, Pedro. Olá, Minas Gerais. Olá, Minas. Olá, Belo Horizonte. É um prazer enorme estar. Tudo escrito. Aí você entra aqui, a música vai dar o break e tal. Velho, tudo escrito, tudo. Aí terminava a música e falava assim: se você. A vida, ela vai dar volta. Eu tô inventando Caraca, que aqui. Mas loucura. assim, tinha um trecho assim: a vida vai dar voltas, mas nunca desistam de sonhar, porque a vida é que nem um beija-flor. E pá, tcham, tcham, tudo. Caraca. Aí eu entendi que eu falei, pô, dentro do teatro, dentro do cinema, tem roteiro, cara. A galera fala um texto que é decorado. Então você tá vendo aquele ator ali, mas ele tá falando daquela forma ali, porque aquilo ele decorou. Então ele criou um texto, ele tá seguro naquele texto, ele decorou aquele texto, e é por isso que ele fala daquele jeito. Que foi o que o Pedro falou Exatamente. sobre treinar. Então, assim, foi daí que eu comecei a escrever alguns trechos, tá? Comecei a escrever. E, pô, se aquilo tava decorado, bicho, é só tu repetir. Então, assim, foi dali que eu desenvolvi. Claro, Legal. num segundo momento, depois eu fui pra parte de improviso.
Vamos falar sobre isso? E é legal porque só para trazer isso, quando a gente fala o poder da comunicação, Marcos, Uhum. eu acho que as pessoas acham esse termo também um pouco distante delas. E eu queria Tá. clarear. Por exemplo, quando o Marcos falou que ele ficava de costas para a plateia, Uhum. tocando o seu Cavaquinho? cavaco, e isso é comunicação. É comunicação silenciosa. É uma Sim, comunicação não verbal. total. Tá escancarado para todo mundo que ele tá desconfortável. Tá escancarado para todo mundo sem falar nada, sem falar um ar. Genial. Isso é o poder da comunicação. A comunicação nem sempre ela é falada, ela é audível. A comunicação corporal ela é presente a todo tempo. Eu sempre falo, não é uma opção comunicar. A gente está sempre comunicando. É uma obrigação. É isso? Não, não que seja uma obrigação, é Tá, porque me não é conte. uma opção não comunicar. Tá. Por Ah, não exemplo, existe. se eu tô Você assim, eu tô tem. comunicando. É, Se eu tô dormindo, se eu tô bocejando, eu tô sempre entendi. comunicando. Entendi. Porque É, mesmo eu sem falar nada, eu tô total. com a linguagem corporal, entendeu? Total. Então, já que não é uma opção, por que você não se comunica de forma intencional, impactante, presta atenção na sua gesticulação, na sua entonação vocal, na conexão visual, Uau. para que você tenha esse resultado positivo em todos os encontros que você for tendo no seu dia a dia, na sua vida, na sua esposa, com o filho. Você vai sendo uma pessoa interessante. As Não, pessoas gostam de te não, e eu escutar. vou fazer um complemento nisso. Eu não sei se você conhece, que eu falo em todas as minhas palestras, que hoje eu gosto de treinar vendas. Eu adoro Eu vender. gosto de vendas, né? Adoro, né? Eu gosto de Adoro vendas também, vender pra velho. Eu gosto de cacete. vendas também. Gosto, que eu acho que vender é uma coisa que todos nós fazemos. Você que acha que você não vende, você tá vendendo o seu Você trabalho, vende você tá também. vendendo a sua persona, sua Sempre vende. pessoa, seu temperamento, sua liderança, você tá vendendo o tempo Competência, todo, valores, sua princípios. competência. E teve uma coisa que virou minha chave. É um pesquisador que chama Albert Merabel. Já conhece esse cara? Albert Merab, assim. Cara, ele diz que 7% é a qualidade do seu conteúdo. É o que você conhece, é o que você sabe, é o que você domina. 38% é relacionado à qualidade da sua voz. Timbre, ritmo, volume de voz, tudo que caracteriza a sua voz como boa ou como ruim. Uhum. E pasmem, 55% é expressão corporal. Corporal. É o que o Pedro falou. Então, assim, você tá parado, você tá comunicando. Se você olha. Tem uma galera que eu acho sensacional, aquela galera do Metaforando. Eu Sei. esqueci o nome dele. Vitor. Vitor. O Vitor é o fundador. Eu esqueci porque tem um sobrenome, Vitor né? Mas é alguma Vitor. coisa, né, Vitor? Ele. Cara, o cara ele deu uma sacada assim do ombro esquerdo. Não sei se você já viu isso. Ah, ele é muito técnico. Cara, ele fala o seguinte: que quando você quer pegar o cara mentindo, e ele fazia consultoria pra polícia, só pra você ver o nível do cara. Ele fala: quando você tá mentindo, você tensiona o seu ombro esquerdo, ele tende a Olha subir um só. pouco. Loucura. Então, assim, é o que o Pedro acabou de falar, gente. Toda hora você tá comunicando. Paulo Vieira, muito bom em leitura Excelente. corporal também. Então, o cara, ele sabe quando você tá passando pelas suas palavras, pelo seu posicionamento, pela sua postura corporal, ele sabe se você tá bem casado, se você é feliz em casa, se você tem uma família próspera, se você. Exatamente. Cara, como é que você vê Tem isso, essa cara? leitura constante. Inclusive, sobre essa pesquisa Uhum, do Albert Merab, uhum. tem muitas pessoas usando por aí essas Errado. estatísticas. Você tá Conheço. sabendo que é errado? Tô. Que é um mito? Sim. Que, na verdade, essas estatísticas, elas são válidas, são, mas em determinadas situações. E na pesquisa ele diz que em momentos que não há congruência entre o conteúdo e a forma, Ok. ou seja, que eu falo sim com as palavras E e no não com rosto eu tô o. falando não, tipo, Isso. sim. É, não, com certeza. É, né, tipo Mas, cara, assim, com não, certeza não, ele com certeza vai. a gente É. vai. Não, a gente vai sim fechar negócio, eu tô bem animado. Eu faço um complemento. Isso é mentira falar que são esses percentuais em Sim. todas as situações. São nessas situações que sim. Mas você sabe um complemento que eu faço? Que eu Ah, acredito que eu acredito que ele tem algum momento que ele fala isso também, tá? Eu não tô, eu não é, isso aqui não é meu, não é autoral, não. Mas quando a gente está falando de emoção, tá. quando você, porque assim, o que, que acontece? Quando você está fazendo uma venda, por exemplo, tem a parte racional, que é quando você fala o preço, quando você fala, fica localizado aqui na Asa Norte, por exemplo. Agora tem a parte emocional, que eu falo assim, você já parou para imaginar que o seu filho, no futuro, ele vai precisar passar por uma entrevista de emprego, ele vai precisar apresentar um trabalho. Eu não tô falando, eu não tô vendendo aula de youtuber, eu não tô vendendo teatro, mas eu tô tocando numa dor que provavelmente. Exatamente. E a mãe fala assim, então isso é emocional. Então, nesse sentido, a expressão corporal, quando você está falando de forma emocional, acessando os sentimentos,
Aparece mais. Aparece também. Aparece Essa mais. porcentagem Essa da porcentagem percepção. dá uma aumentada. Exato, porque o ser humano, ele tem É um verdade. balelômetro, né? Ele tem uma capacidade de Tem. identificar quando o cara tá mentindo, quando o Tem. cara tá É, incoerente, isso, quando ele fala assim, exatamente. estranho esse maluco pra Exato. mim. E eu concordo com a pesquisa no aspecto de que a comunicação corporal, Uhum, ela chama mais a atenção porque é através da linguagem corporal que você atinge o meu sentido visual. perfeito. E o visual, ele chama muito mais a atenção, ou seja, por exemplo, quando eu bato o olho nessa sala, eu recebo muito mais informações visuais do que audíveis, Com certeza. né? Com Olha o tanto de certeza. informação, é câmera, Sim. é aquela decoração, é o piso, e o áudio É o é nosso o segurança ruído ali, e a né? gente Você conversando. viu o nosso segurança ali, Segurança, cachorro Isso, ali, isso, o pet. exatamente. Deixa eu pegar ele aqui. Então eu recebo muito mais Vou pegar aqui pra informação. ver o nosso segurança aqui, ó. Bota ele aí pra ele. Então, Isso assim, aí. olha, Olha aí, rapaz. pronto. Calma, fica tranquilo, fica tranquilo. Já vai Então eu concordo com esses percentuais que realmente o corporal ele impacta mais, te chama mais atenção. Mas quando você fala que o conteúdo só compreende 8%, significa que 92% eu vou conseguir te fazer me entender sem eu verbalizar palavras. Então, por exemplo, Entendi. Saquei. Faz sentido. se eu te desse uma aula de mandarim, você ia entender 92%? Não. Não, então não Faz vale. sentido. Faz Mas sentido. eu entendo que o corporal e a voz, elas. Porque, na verdade, o corporal e a voz, o que elas fazem? Elas capturam a atenção do seu interlocutor e transferem a emoção que você está sentindo. Perfeito. Quando você faz isso, o conteúdo vem e a pessoa consegue entender. Do contrário, se eu tenho aquela linguagem corporal que eu estou para baixo, Você se torna aí você já não vai desinteressante. ficar desinteressado e você não vai nem querer escutar o conteúdo. Pronto, vamos, Essa que é então essa... vamos melhorar então mais assim. Então, na verdade, não é só emoção. Então seria emoção e do fator de ser lembrado, porque também tem isso. Conseguir fazer a pessoa prestar atenção. Pronto. Se tornar Se interessante, tornar interessante. ser lembrado, Exatamente. Emocionar. Porque, e claro, o conteúdo Exato. é verdade, assim. Se você não tiver um conteúdo bom, bicho, você pode ser o palhaço que for, que você vai fazer só palhaçada. Você vai fazer a sua palhaçada. Agora, as pessoas que já têm um nível maior de conhecimento dentro daquele assunto, elas vão ver que você não tem conteúdo. Elas vão ver que está superficial. Sim. Apesar de você conseguir chamar a atenção, elas vão prestar atenção e vão ficar minimamente engajadas, mas ela vai saber Uma hora fala, cara, ok. tá falando merda, né? Ou tá superficial, ela consegue pegar. Eu concordo com você. Então, é por isso que o nível mais avançado de oratória é o nível de quem tem um conteúdo muito persuasivo, mas já se destacou na linguagem corporal. Entende? Então, porque você precisa ter o básico, que é a inteligência emocional. Eu tenho uma mínima linguagem corporal e aí eu entrego um conteúdo poderoso. Pedrão, pra gente fechar isso aqui com chave de ouro, cara, manda uma mensagem pra aquela câmera ali, pra essa galera aí Cara, que tá que em legal. casa, procrastinando, esperando a comunicação bater na porta e falar, e aí, agora a oportunidade tá indo embora. Tá indo embora, então, manda uma mensagem e já faz um convite. Acho que merece um convite pra Verbalize, pra gente começar esse trabalho de desenvolvimento da comunicação. Sim, gente, olha só. Eu tô aqui, ex-gago, superou, tô aqui falando um podcast, tá aqui Marcos também, uma pessoa que teve muita dificuldade, e a gente pode dizer para vocês que nós somos muito mais felizes, muito mais ricos, muito mais prósperos, muito mais alegres, muito mais bem relacionados. Perfeito. Temos bilhões, zilhões de mais oportunidades do que a gente tinha antes de ter desenvolvido a nossa comunicação. E por mais que você acredite, devido às suas crenças limitantes, que você ou já fala bem o suficiente, ou você acha que não é para você porque é dom, primeiro, não é dom, qualquer um pode desenvolver. Uau. E se você acha que você fala bem o suficiente, faça um vídeo seu e manda pra gente que a gente vai te analisar. A gente vai te dar um feedback assertivo, a gente chama de raio-x. Legal. Então qualquer um de vocês, Pedro, fiquei interessado, Marcos, fiquei interessado, nosso Instagram é o @verbali.ze. Verbali.ze. Legal. Site, institutoverbalize.com. Estamos no LinkedIn, com esse nome também, de Verbalize. Sim. E a gente vai, então, você entrando em contato, a gente vai fazer um raio-x de você, entender o que você quer e customizar o melhor serviço para você. Que a gente tem serviço online, gravado, ao vivo, presencial, em grupo, mentoria individual. Então a gente tem formatos que se encaixam para você. E se você está aqui em Brasília, melhor ainda que você vai poder fazer o presencial agora. Mas já a gente vai estar na
sua cidade em todas as cidades do mundo com a nossa franquia velho. Verbalize, 500 unidades. Isso, meu Você vai ser um parceiro, hein? Lógico. Vai Ó, estar inclusive eu tô fechando esse podcast aqui com dor no coração para conversar sobre negócio. Vamos Porque falar a de gente sabe business. que agora a gente vai falar sobre business. Gente, foi um prazer Obrigado, te receber, irmão. Cara, Gratidão. eu fiquei muito feliz de conhecer a Verbalize, de pessoas realmente defendendo a oratória, a expressividade, a comunicação, as vendas, porque lá também na Verbalize você vai aprender a vender, meu amigo. Vender as ideias. Exato, e o poder da comunicação agora numa situação de business. Ele vai me trazer alguma ideia, alguma parceria, e através da comunicação dele e da Sim. capacidade dele de me persuadir, me vender, Claro. eu posso topar ou não porque ele vai me falar. Então, Sim. se ele não tiver uma comunicação boa, eu não vou topar. Então, a comunicação de novo. Mais um exemplo do poder da comunicação. Então é isso, pessoal. Eu quero agradecer muito a audiência de vocês, presença do Pedrão Elou, Verbalize, segue lá, entra no site, entra em contato. Vale a pena você investir na comunicação, confia. E depois, daqui a 5 anos, é um argumento que eu uso que eu adoro. Os meus 5 anos já passaram, viu, gente? Daqui a 5 anos você vai falar assim, Marcos, obrigado por aquele podcast, conheci o Pedro e minha vida mudou. Oh, amém. Deus abençoe. Um grande abraço e até o nosso próximo Abraço, Viva gente. Voz não, hein? Opa! Podcast. Valeu, galera. E quem verbaliza, se conecta. Nunca se esqueçam disso. Valeu, tchau, Valeu. tchau.